Olá! Nesse vídeo falaremos da união de dois bancos de dados de diferentes formas no R. Primeiramente, dois bancos de dados com diferentes casos e depois dois bancos de dados com diferentes variáveis. No material do curso, nós temos os bancos de dados GSS 93, P1 casos e GSS 93, P2 casos. Esses dois bancos de dados, essas duas planilhas, possuem número diferente de indivíduos e as mesmas variáveis. Então, pode-se pensar, por exemplo, que são os entrevistados de um entrevistador e os entrevistados de um segundo entrevistador, mas digitados com as mesmas variáveis. Para juntar esses bancos, é inclusive imprescindível que eles possuam essas mesmas variáveis, com mesmos nomes e formatos. Então, estando codificadas da mesma forma, usando os mesmos nomes das colunas, essa padronização é imprescindível. Depois, então, importa-se os bancos de dados para o R, como visto no capítulo 3. Aqui vamos fazer via sintaxe e depois se une os bancos de dados. Então, meus bancos de dados GSS 93, P1 casos e P2 casos estão já salvos na pasta C2 pontos curso R. Uma opção para importar esses bancos de dados, como visto no capítulo 3, é importar, clicar no ícone Import Dataset e no ícone From Excel, na opção From Excel. Como já vimos, isso vai gerar uma sintaxe que utilizará o pacote readxl e a função readExcel. Então, baseado no que vimos, no que esse menu já nos estabelece como sintaxe, eu simplesmente adaptei para ficar mais prático a importação desses dois bancos e eu não ter que clicar duas vezes nesse menu para cada banco. Então, no primeiro momento, carregamos o pacote readxl. Nesta linha, o banco P1 caso será importado para um dataset que será chamado P1 casos e o P2 casos também. Então, aqui nós vemos que ambos os bancos de dados têm 96 variáveis, um tem 1000 observações e o outro tem 500. Se olharmos só para as visualizações, já vemos que eles têm o mesmo conjunto de variáveis, mas o número das linhas é que difere, se referem a diferentes casos. Então, para unir esses bancos de dados e ter um banco, então, com 1.500 observações, usamos a função rbind e o uso é simplesmente, dentro da função, identificar os bancos na ordem em que queremos empilhá-los e dando um nome para o novo banco de dados que terá, então, 1.500 linhas. Ao executar esse comando, nós obtemos o banco, então, todos os casos que tem 1.500 observações e 96 variáveis. O próximo exemplo trata-se da junção de bancos de dados que têm os mesmos indivíduos, mas diferentes variáveis. Então, é como se os dois entrevistadores tivessem pesquisado as mesmas pessoas, mas cada um ficou responsável por aplicar um questionário diferente. Então, nós temos agora os bancos de SS 93, P1 var e P2 var. Eles têm os mesmos indivíduos, mas variáveis diferentes. Então, ao fazer a importação desses dois bancos, eles já estão na minha pasta C2 pontos curso R. Então, ao fazer a importação, eu vou verificar que o número de variáveis desses dois bancos, P1 var e P2 var, é diferente,
Então, P1 var tem 25 variáveis e P2 var tem 55 variáveis, mas eles têm ambos 1.500 observações. Algo interessante de também se observar é que, se visualizarmos esses bancos de dados, ambos possuem uma variável de identificação do sujeito, que está sendo chamada de ID. Para este tipo de junção, é essencial que exista essa variável que identifique os indivíduos em ambos os bancos de dados, pois o que faremos na sequência será adicionar colunas às colunas do outro banco de dados no final de um deles. E para não misturar linhas de observações diferentes, é necessário dizer que a variável que identifica os indivíduos chama ID. Então, o banco que vai ter as variáveis unidas, então vou chamar de todas var, e a função que pode ser utilizada para essa execução chama merge. Nela temos que informar os dois bancos de dados e, através do argumento by, entre aspas, temos que colocar o nome da variável que identifica corretamente as linhas, ou seja, os casos em cada banco de dados, para que não se misture respostas de entrevistados diferentes. Ao executar esse comando, temos então o banco todas var que possui 79 variáveis agora. Então, as respostas do indivíduo 1 estão agora todas unidas na mesma linha. Respostas que antes estavam divididas em dois bancos de dados.